discussões, como a gente viu agora nas atualizações com o Nolan, continuam sobre essa PEC de transição e é sobre esse novo desenho que pode surgir na próxima semana que a gente conversa agora com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, tudo bem? Me ouve? Te ouço bem, Tainá, tudo bem? Tudo jóia. Ministro, eu já vou começar adiantando alguns entendimentos que podem vir na próxima semana, de diminuir o valor que foi colocado pelo PT inicialmente para algo em torno de 150, 130 bilhões de reais, a gente tem ouvido das fontes, e um prazo de vigência do extrateto menor em torno de 2 anos, podendo chegar até a algo anual. É um desenho que agrada, melhor do que a proposta inicial? Olha, é melhor do que a proposta inicial, mas não é o ideal, né? A PEC continua com equívocos e o principal dele é de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. As exceções ao teto de gastos, essa não é uma experiência somente brasileira, mas outros países fizeram o mesmo, há toda uma literatura analisando o papel desse tipo de restrição orçamentária, a ideia de que exceções sejam feitas apenas para despesas emergenciais, por exemplo, uma enchente, um terremoto num outro país que não o Brasil, né, que tem que adotar medida para proteger as populações, assistir as populações, ou despesas imprevisíveis, caso no Brasil, por exemplo, dos precatórios, que são decisões do Poder Judiciário que criam despesa para a União sem que o governo tenha como controlá-las, né? O Bolsa Família não, é um programa que existe há quase 30 anos, sabe-se o seu valor, sabe-se o número de participantes, né? É possível projetar a sua trajetória, né? E segundo problema é que, na medida que você deixa fora do teto uma despesa que é corriqueira, vamos dizer assim, recorrente, o governo pode aumentar a hora que ele quiser, né? Sem problema da restrição do teto. Por exemplo, suponha que o período seja de 4 anos e nas eleições de 2026 o candidato do PT esteja atrás nas pesquisas. Quem impediria o presidente Lula de propor ao Congresso, se o Congresso tende a aprovar, um aumento do Bolsa Família para R$1.000, por exemplo, para turbinar a candidatura do seu protegido, né? Então, eu acho que esse tipo de gasto não pode ficar fora do teto. Ministro, agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília quem fala. Ministro, eu li uma entrevista que o senhor concedeu recentemente que o senhor disse o seguinte, abre aspas, são violações de conceitos básicos de finanças públicas que estão sendo feitos com essa PEC. Agora, com a entrega desse novo texto no Senado, o senhor mantém essa afirmação? São violações de conceitos básicos de finanças públicas? Sim, mantenho, que se aplica ao caso de teto de gastos, né? Ou seja, teto de gasto, é isso que eu falei aqui. O teto de gasto é uma restrição orçamentária forte, adotada quando os outros mecanismos falharam em evitar uma trajetória explosiva da dívida pública. E porque se essa dívida adquire uma trajetória explosiva, em algum momento, em algum momento vai haver a percepção por parte dos investidores que o país está caminhando para um calote. Então, foge-se da dívida pública, isso produz um ambiente de desconfiança, os juros futuros sobem, o câmbio se desvaloriza, tudo isso vai bater tanto na inflação quanto no potencial de crescimento do país. Então, é um conceito básico que não deveria estar sendo violado por proposta do PT, ou seja, repetindo, tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Não importa a sua finalidade, a justificativa, o fato de que é para atender segmentos menos favorecidos, mas como é que se faz? Você corta em outras áreas, ou promete que vai cortar, ou assume um compromisso firme que vai reduzir gastos em outras áreas. Senão a dívida vai subindo, e subindo pode fugir do controle, e fugir do controle é péssimo para a economia brasileira, e principalmente para os pobres, porque se a inflação voltar, se o potencial de crescimento cair, o preço maior será pago pelas populações menos favorecidas, exatamente aquela que se tenta proteger com o tirar do teto de gasto do Bolsa Família. Ministro, eu vou pedir licença para chamar a nossa analista aqui da CNN, Thaís Arbex, para participar dessa nossa conversa. Thaís, você pode fazer a próxima pergunta? Obrigada, Leandro. Boa tarde, ministro. Ministro, pegando o que o senhor tem falado a respeito do teto de gastos,
há uma avaliação entre algumas pessoas de que o teto de gastos já não é mais a âncora fiscal suficiente, visto que nos 4 anos, mais especificamente nos 3 anos do governo Jair Bolsonaro, esse teto foi furado e no ano da pandemia num valor mais alto, mas mais recentemente com essa proposta de emenda à Constituição, justamente para garantir o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil às vésperas das eleições. Queria a opinião do senhor a respeito dessa âncora fiscal. O senhor acha que ela ainda é suficiente? E a gente vê uma discussão, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falando de uma outra proposta de âncora fiscal que se basearia no superávit, na curva de dívidas e despesas. Eu queria a avaliação do senhor a respeito de qual é o melhor caminho para a gente ter uma âncora fiscal efetiva de verdade. Olha, Thaís, eu acho que o teto de gastos continua perfeitamente válido. Claro, ele foi violado 2 ou 3, 4 vezes no governo Bolsonaro, mas, na minha avaliação, dificilmente haverá uma âncora fiscal crível se não incluir um elemento de controle de gasto, alguma forma do teto reformulado, né? A experiência internacional mostra que essa é a forma mais eficaz de controlar a expansão da dívida em países com situações fiscais delicadas, como é o caso do Brasil. O que está muita gente propondo, tem agora uma emenda do senador José Serra, tem a ideia de alguns economistas e de gente do PT, seria trocar o teto de gasto, ora pelo superávit primário, ora pela dívida, né? Superávit primário, a experiência brasileira mostra que ele é possível cumprir aumentando a carga tributária. Portanto, nós recairíamos em situações anteriores em que o superávit primário não foi eficaz para deter a expansão da trajetória da dívida de forma explosiva. Se for a dívida, eu acho pior ainda, porque a dívida é uma variável que tem várias influências que o governo não pode controlar. Suponha que haja uma crise de petróleo, uma nova crise de petróleo, um agravamento da crise geopolítica que advém da guerra na Ucrânia, ou talvez de uma anexação de Taiwan pela China, prometida, de certa forma, pelo Xi Jinping. Isso geraria uma incerteza que o dólar desvaloriza. E como a parte da dívida está em moeda estrangeira, a dívida subiria sem o governo ter o que fazer. Suponha, por outro lado, né, que o Supremo decida, numa decisão envolvendo interesse do governo federal, que uma determinada despesa tem que ser realizada. O aumento da despesa, fora do controle do governo, vai aumentar o endividamento público, sem que o governo tenha o que fazer. Por outro lado, se você olhar a experiência internacional, a Europa, na União Europeia, a ideia é essa, né? A dívida não pode passar 60% do PIB. Mas vários países deixaram de cumprir isso, inclusive a Alemanha, que é o país tido como mais rigoroso nas questões fiscais. A Alemanha não cumpriu, a França não cumpriu, o Reino Unido não cumpriu. De modo que eu acho que essa ideia de ter a dívida como âncora fiscal não vai ser aceita tranquilamente pelos mercados, porque ela pode ser uma furada. O governo não cumpre. Por outro lado, o teto de gasto é uma coisa objetiva. O governo sabe quanto deve gastar e precisa ter os instrumentos para cumprir as metas. Agora, vai lá, Leandro. Pode ir, não. Primeiras damas, por favor. Não, eu vou continuar falando sobre isso, sobre essa previsibilidade da criação de um novo arcabouço fiscal, porque em recente declaração, o ex-ministro Mercadante, que está na coordenação da transição, defendeu um prazo de 1 ano para discutir isso. Há uma discussão em curso também, né, dentro da transição e mais especificamente no grupo que está formulando a PEC, de colocar essa previsibilidade na proposta que vai ser votada inicialmente no Senado. É um prazo razoável para essa discussão ou o senhor acha que este é o momento em que se discute a PEC seria também o momento ideal para se discutir uma nova âncora fiscal ou uma reformulação, como o senhor propõe, do teto de gastos? Olha, Thaís, eu acho que podia ser 6 meses, mas eu acho que 1 ano
é razoável, o governo está começando, tem algumas prioridades a perseguir, mas que um ano para buscar uma saída para construir uma âncora fiscal crível, e deixe-me repetir, que contenha um elemento de controle de gastos, eu acho que é razoável. Você dá um ano para o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos, aí eu acho também razoável, né? Enquanto isso, o governo vai buscar forma, seja de gerar uma contrapartida para voltar o Bolsa Família ao teto, isso não estourar a limitação, né? Quanto para discutir com a sociedade, com os especialistas e dentro do próprio governo alternativa para isso. O governo tem gente qualificada na sua base permanente, por exemplo, o Tesouro Nacional tem pessoal muito qualificado para discutir isso, o Banco Central também. Portanto, um ano eu acho razoável, sim. Agora, ministro, novamente o Leandro aqui de Brasília. Ministro, na verdade o Brasil gasta mal, né? Gasta muito mal. Na época da pandemia, houve um momento ali crítico em que o governo teve que, vamos supor, colocar dinheiro para circular, né? Amparando as famílias. E agora o próximo governo, o governo eleito, já pensa também nessas famílias que não podem ficar desamparadas. No entanto, ministro, o que percebe é que, ou seja, o Brasil, União, né, tanto o Congresso Nacional quanto os outros poderes também, parece que não querem cortar na própria carne, né? A melhor saída agora no momento seria cortar gastos, enxugar ainda mais a máquina e remanejar recursos desnecessários em algumas áreas. Aí eu vou dar um exemplo. Tem a questão do fundo eleitoral, que é um valor muito alto que poderia ser menor para fazer a diferença, mas ninguém quer cortar na carne. Olha, Leandro, concordo inteiramente, assino embaixo com o que você falou. Você tem toda a razão. Por exemplo, além do fundo eleitoral, tem um mais robusto, né, que são as emendas do relator. São 19 bilhões de reais que poderiam, em grande parte, compensar, né, o gasto adicional com o Bolsa Família. Mas nós temos um problema maior do que esse que você menciona, que é uma cultura de acomodação. Ou seja, se você tem um problema para suprir o tesouro de recursos para financiar um programa de manutenção dos R$600 do Bolsa Família, qual é a saída natural, já que o gasto é prioritário? É abrir espaço em outros gastos, né? Qual é a saída que se busca sempre? Acomodar, tirar do teto, dar um jeitinho. Você tem outro exemplo mais recente, que é como é que chama? O piso, né? O piso do remuneração de enfermeiros, né? O Brasil, isso é uma doença brasileira, piso para isso, piso salário para aquilo, aquele outro. Como se fosse possível, por uma decisão política, estabelecer que o mesmo salário para uma determinada profissão possa valer em todo o território nacional. Isso é uma maluquice completa. A gente viu agora que hospitais nas regiões menos desenvolvidas não tem como pagar esse piso salarial dos enfermeiros. O que se deveria discutir? Deveria discutir a ideia do piso, provar, que ele é inviável, que ele é contra o interesse de uma economia saudável. Não, a discussão foi onde é que a gente vai arranjar o dinheiro. Então, é a maneira de acomodar. Essa mesma discussão está acontecendo agora com o Bolsa Família. Não é discutir o correto, que é, deixa-me repetir, cortar gasto em outras áreas, mas tirar do teto de gastos, né? Então, isso não resolve, porque a dívida continuará subindo. E se essa proposta do governo for aprovada, a relação dívida-PIB, que está hoje em 77%, 78%, vai para 89%, 90% em 2026. E aí nós vamos ficar entre os 3 mercados de países em desenvolvimento, onde é mais periclitante a situação da dívida. Nós estamos juntos em torno com 90% da Líbia e do Egito. O Brasil compõe a trinca. Eu acho que nós estamos em muito má companhia. Nós deveríamos buscar, numa trajetória de alguns anos, a relação dívida-PIB que prevalece nos países emergentes com os quais nos comparamos, em torno de 60% e não de 90%. Thaís? Seu agora? Sim. Ministra, eu de novo, Thaís.
Na próxima quarta-feira a gente vai ter um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal, a respeito do chamado orçamento secreto, de ser inconstitucional ou não. Não quero tratar do aspecto jurídico com o senhor, por óbvio, mas queria que o senhor fizesse uma análise sobre qual é o impacto desse orçamento hoje nas contas públicas. A gente sabe que para o próximo ano tem um valor bastante expressivo reservado e também a partir da lógica de que, com a criação desse orçamento, o Congresso tem mais ingerência sobre a execução orçamentária do que o Executivo. Queria que o senhor fizesse uma análise mais ampla a respeito do orçamento secreto, diante do quadro que a gente tem agora. Olha, em primeiro lugar, Thaís, o orçamento secreto é uma excrescência institucional. Não existe nada parecido em nenhum outro país. Com uma coisa esquisita, né, em que o legislativo é que determina onde vai gastar. É ele que manda a ordem para o Tesouro, ou seja, o legislativo aprova o orçamento e executa o orçamento. Isso é uma bagunça, né, institucional. Em segundo lugar, o avanço das emendas do relator, que é o orçamento secreto sobre o orçamento, também não tem paralelo em canto nenhum. O economista Marcos Mendes fez um estudo amplo mostrando que, em relação aos gastos discricionários, isto é, aqueles sobre os quais o governo tem controle, o padrão mundial é de 0,5% para 2%. No Brasil está perto de 30%. Ou seja, dos recursos com os quais o governo conta para exercer políticas públicas, que já são limitados, porque 93% das despesas federais têm destinação obrigatória em pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda, entre 25% e 30% os parlamentares é que decidem. E geralmente decidem mal, com todo respeito, né? Porque é para atender pressões de prefeitos, de estados, e sem nenhuma transparência, fugindo ao padrão que prevalece nas emendas comuns. E tem que ter um projeto, o projeto tem que ser avaliado de sua viabilidade e conveniência por órgão do governo federal. Aqui não. O deputado manda acreditar na conta do prefeito sem nenhuma investigação da viabilidade desse projeto, né? Ninguém examina, né? Ninguém sabe quem foi quem mandou. Então, eu acho que é hora, já passou da hora até, de nós discutirmos essa excrescência, né? É provável até que o Supremo Tribunal Federal tenha argumentos para considerar essa maluquice inconstitucional. Claro, isso vai ferir interesses de grande parte dos parlamentares, aqueles que controlam, sobretudo, o gasto, né? Muitos parlamentares que tiveram o uso intensivo, digamos assim, do orçamento secreto, foram os mais votados, inclusive o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destinou 490 milhões de reais para suas bases eleitorais em Alagoas e com isso se tornou o deputado mais votado do Estado. A que custo isso vai ser feito? Qual é o prejuízo em termos da melhor alocação desses recursos para promover o desenvolvimento do país e a redução das desigualdades? Eu acho que nenhuma, ninguém sabe. Por isso que ele é secreto. Ok, nós conversamos com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem eu agradeço pela disponibilidade e também pela participação no CNN de sábado de hoje. Obrigado, ministro. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar com vocês.